Muito bom dia, bom fim de semana, e porque hoje é sexta-feira, dia do Visto de Fora. Como sempre, dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal há muitos anos, a Begonha Inigas e o Olivier Bonamici, numa conversa sempre muito interessante e animada, moderada pelo jornalista Miguel Coelho. Olá a todos, bom dia. Olá, bom dia Paulino, bem-vindos ao Visto de Fora, Begonha, Olivier. E queremos desde já saber como é que se posicionam nesta grande polémica do momento. Deve ou não ser obrigatória a aplicação Stay Away Covid? Já descarregaram para o telemóvel ou não, Begonha? Eu não confesso que não descarreguei, como tantos, porque eu acho que não é justo isto de que nos imponham. A mí, quando me obrigan a facer algo assim, desta maneira, é uma coisa, eu acho que, pronto, é herdança do meu pai, não é? Sempre busco e procuro o porquê, e quando as coisas considero que são injustas, pois não avanço, tenho personalidade, e acho que isto está muito, muito mal feito. Mas pode ser útil ou não a aplicação? Pode ser útil se se dá liberdade, mas quando se tenta impor e se está a pressionar, e depois que demonstrou-se que são nos países ditatoriais, isto mesmo vai para frente, e estamos num país democrático, não é? E eu que pensava que o único subversivo era o Olivier. Não, e como sou do contra, eu vou carregar, ou seja, como toda a gente é contra o carregamento, eu vou carregar. Já descarregaste duas vezes. Não, mas vou carregar mesmo. Porque, bom, eu acho que por um lado eu fiquei dividido. Por um lado eu entendo que há um problema lá de proteção de dados, algo que me incomoda, uma imposição assim de uma aplicação, incomoda um pouco, porque eu acho que por trás é o fracasso de uma iniciativa, não é? Em França também foi o fracasso, aliás, o Macron vai lançar uma nova aplicação agora. Mas eu, como acredito na Constituição, a Constituição vai decidir se é uma medida que pode ser aplicada ou não. Portanto, mas vou carregar a aplicação. Mas eu acho que cada vez estamos a perder máis direitos e temos de ficar sempre atentos ao realmente importante. E o realmente importante é o avanço da pandemia e que se deben tomar máis medidas, contratar máis persoal sanitario e como me dicía ontem precisamente o bastionario dos médicos, desculpen, que entrevistei para o meu xornal, Miguel Guimarães. Não seja nenhum sintoma. Miguel, não tenho, eu acho que não. São as pressas que estava a correr. Tu queres água? Ainda não bebi, porque eu cheguei quase a correr, isso de ser correspondente. Mas como me dizia o Miguel Guimarães ontem, o importante, e acho que uma coisa que estão a pressionar os médicos, é precisamente que hospitais privados estejam ou se utilicem as camas dos hospitais privados para todo tipo tamén de doentes, ou para, por exemplo, para os doentes COVID e os outros doentes que tenham realmente os cuidados que devem ter. Sim, o Presidente da República, aliás, já disse que há contactos nesse sentido entre o SNS por isso, e estão a pressionar, sim. Sim, vamos então avançar para os temas europeus e lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Em Bruxelas está reunido o Conselho Europeu, por sinal, com a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em isolamento, depois de ter aparecido um colaborador infectado. A reunião dos líderes europeus tinha fundamentalmente três temas: clima, Brexit e a pandemia. A discussão das metas climáticas foi adiada para dezembro. No caso do Brexit, os 27 limitaram-se a reconhecer as dificuldades que existem nas negociações com o Reino Unido. É mais um sintoma, Olivier, de que a pandemia abafa tudo o resto? Para já uma palavra de carinho para a minha amiga Úrsula, que está sempre... agora é amiga, mas sim, pensei que era minha, pensei que o teu era Jean-Claude. Ela está sempre a ser controlada, sempre. E às vezes eu penso nisto, tipo Marcelo, António Costa, Úrsula, estão sempre controlados, é melhor andar como cotonete já na mão. Mas ela esteve também em isolamento por causa de ter passado no Porto de Estado. É uma loucura. É assim, claro que havia até o caos total, porque há pandemia, não é? O Brexit, vamos falar disso daqui a pouco, e é o plano de recuperação europeu. E precisamos do dinheiro urgentemente. A minha esperança é que os países como a Hungria e a Polónia possam mudar ligeiramente, porque elas também precisam também. E precisam agora muito mais do que precisaram na primeira vaga. Agora, eu tenho algum receio com os frugais, não é? Porque eles não querem mudar de opinião.
Como eles também colocaram algumas dificuldades na aprovação do plano de recuperação, não é? Eu receio que eles também possam travar um pouco este avanço grande para a Europa, não é? Mas como já disse a última semana, a minha esperança é o pragmatismo alemão que vai, eu acho, espero eu, que a senhora Merkel vai resolver esta situação toda e estou confiante. Begonha? A señora Merkel, como diz o noso Olivier, se ha dito públicamente no seu país, na última conferencia de imprensa, cando anunciou máis medidas e máis restrições no seu país, non é? Porque está a situación moito mal na Alemanha, diz que fica preocupada e que está moito preocupada e dá a entender que ainda son precisas máis medidas nun país no que realmente non se impuseran até agora moitas medidas restritivas. Mas ao que vamos? Destes acordos de Bruselas, para min, há unha coisa importante, é verdade, e sobre iso acho que vamos falar depois do tema dos fundos, non é? Da cimeira luso española, mas penso que algo se avanzou. Non é só con o tema da Úrsula, mas avanzouse porque temos agora, e os nosos ouvintes saben, os semáforos. E temos agora un mapa de Europa. E temos os nosos países, Olivier, Miguel, a Espanha, a França, Portugal... Sim, todos os países europeus, com as diferentes regiões, cada qual com a cor... Cada qual em vermelho. De Portugal só Salva, Alentejo e Região Centro. De Espanha está tudo em vermelho, na França também. Alemanha, curiosamente, olha que coincidência... A Alemanha está em gris, em cinza, que se diz em português, porque não... Falta de resultados. Falta de resultados, Mas não a é? Alemanha sabe-se hoje mesmo que bateu um recorde de casos diários. Exatamente. Portanto, a situação de um momento para o outro pode horrível. vir a tornar-se tão má como, por exemplo, já é em França, Olivier. Ontem, mais de 30 mil casos num só dia. A França está KO com a medida anunciada por Macron, não é? Recordo o confinamento noturno. Que recolher obrigatório. Recolher obrigatório, não é? KO. Agora, o que é interessante é que é terrível, porque é uma espécie de início de novo confinamento. Não deixa de ser, não é? Entre as 9 da noite e as 6 da manhã, para 20 milhões de franceses, não é? Agora, o que é interessante nesta medida? A maioria dos franceses apoia esta medida, 65%. E mesmo quando foi feita a sondagem, isso que é interessante ver a sondagem, até nas zonas vermelhas, onde está aplicada esta medida, também eles concordam. Só que, conhecendo os franceses, não há o problema dos 65%, o problema é ser dos 35%. Porque tem tudo para haver uma revolta social. Apesar dos ajudos do Estado francês, tenho a certeza absoluta que a rua vai se passar em França. Este 35%, dos 35%, vai haver uma revolta social. Agora, é evidente que o que é terrível, andei a falar com pessoas desta zona de Paris, tudo isso, que eles já estão a imaginar soluções para fazer isto, para contornar a lei. E como é que as pessoas vão fazer? Podemos ver o limite destas leis, não é? Bem, as pessoas vão a casa às 8 e saem da casa do amigo às 7 da manhã. É isso que vai acontecer. Portanto, das 9 da noite até 6 da manhã, mas claro que as pessoas não vão bater à porta, a polícia não bate à porta, não é? A polícia vai andar na rua a ver, não é? Diz, olha, desculpa, o que é que está fazendo na rua? Também, mas a polícia, se eu dormir em casa do amigo às 7h30, vou jantar às 7h30, eu durmo em casa do meu amigo e volto às 7 da manhã, é isso. E portanto a polícia não vai bater à porta. Claro. E isto é uma coisa muito, muito complicada, e por isso que eu digo que a França está KO, apesar de a maioria dos franceses apoiar esta medida, da sua forma de viver, por razões económicas, é terrível. Não, e sobretudo esta perspectiva de estarmos ainda em meados de outubro, temos todo o inverno pela frente. Em Espanha, Begonha, como é que as coisas estão a evoluir? Como sabem, há uma semana parecia que estavam bastante pior do que na França, não é? Neste momento continuamos na mesma. É verdade que não estão a evoluir tan dramáticamente como nas últimas semanas, mas hoxe, por exemplo, nós publicamos no meu xornal, no La Voz de Galicia, unha análise sobre a situación portuguesa e comparativa con a española, e vese perfeitamente como en Portugal está a subir o pico, digamos, de infectados, mas é que en España
xa subiu moito antes, non? En Portugal está a subir agora e en España, a diferenza dos outros países como a Alemanha, como a Holanda, como a França, está a subir menos, digamos, estes días xa subiu nas últimas semanas. Mas como que estabilizou? Em alta, mas estabilizou. Mas há unha coisa que se serve de exemplo aquí aos nosos ouvintes e tamén aos franceses, é que en España agora estáse a deter a moitísimas persoas, por exemplo, en Madrid, onde envía unha reportaxe moito interesante nunha televisao, na que aparecía, acompañaba unha cámara da televisao española a unha brigada da policía a deter a unha serie de persoas, non é, nunha festa en Madrid, por exemplo. É dizer, isto que explicaba Olivier, podes ter o toque de queda da França, do recoller, mas que equivale ao toque de queda casi, que nos chamamos en España, mas se tú faces unha festa privada, por exemplo, que o que se fez en Madrid nos últimos tempos moitos xovens, non é? E até universitarios que facían festas privadas, algúns tamén... Sim, cá em Portugal também, aliás, há muitos infectados entre estudantes universitários. Ese é o principal problema, por iso isto do agravamento das multas que anunciou as coimas o primeiro ministro de até 10.000 euros para que non cumprir as leis a partir de agora, o decreto do estado de calamidade, é interesante nos asuntamentos, porque en España estánse a deter moitísimas persoas. E depois, há outro tema tamén en España que están a pedir, alén de toda esta situación surreal na Comunidade Autónoma de Madrid, non é? O tema político de lutas partidarias, há un tema tamén que están a pedir cada vez máis os presidentes autonómicos, por exemplo, o presidente da Galiza, Núñez Feijóo, que é do Partido Popular, está a pedir cada vez máis, e o presidente de Castela e León, están a pedir unha uniformidade nos decretos, na normativa, para tentar combatir a pandemia en Portugal. Porque en España. Porque en España, das 17 comunidades autónomas, cada região tem as suas regras. Mas eu discordo um pouco ou seja, eu entendo a confusão à volta das várias regiões onde há medidas diferentes, eu entendo que isto é confuso para muitas pessoas, não é? Mas também defendo isto, porque é evidente que uma região que tem poucos casos, não é? Tu não vais confinar as pessoas à noite. O que se passa muitas vezes é que há regiões que têm níveis de casos idênticos e que, apesar de tudo, têm regras diferentes. Exatamente, isso é o que está a acontecer em Espanha. Agora, o que é surreal, e coisa também a dizer, eu acho que o primeiro confinamento, de uma forma geral, foi bem aceito nos países europeus, não é? Agora, o segundo, já não sei se vai ter um segundo, mas de qualquer modo temos medidas cada vez mais duras neste momento. E estão a ser mal aceitos porque às vezes está situações um pouco surreais. O caso da Alemanha. O caso da Alemanha é inacreditável. Que é Berlim e Köln, a Colónia em português, sim, não é? Colónia. Bom, a Colónia foram colocados, são zonas vermelhas, mas Munique, zona verde, tudo bem. Agora, tu podes te deslocar de Berlim até Munique para ir trabalhar, mas não podes ir dormir em Munique. Mas tu podes ir dormir na Grécia e na Itália. Ou seja, para um habitante de Berlim, é muito mais simples passar a sua noite em Roma ou em Atenas do que passar a sua noite em Munique, cidade do teu país. Por isso é tão importante uniformizar a normativa em termos europeus e também dentro do próprio país, no caso de España, porque cando foi o do confinamento perimetral de Madrid, que xa falamos nas últimas semanas, moitas das persoas precisamente se queixaban dos outros consellos, se queixaban disto que está a dizer Olivier, non é? Que tú ultrapasas unha liña, digamos, de separação. Muitas vezes do outro lado da rua. Do outro lado da rua e depois, e neste caso pode ser um outro país, uma outra região, por isso é importante uniformizar. Outra medida surreal, para que as pessoas em casa saibam, que é na Itália, se bem percebi, uma das medidas do plano apresentado pelo Conte, uma das medidas da Itália é, a partir de uma certa hora da noite, que vai ao contrário do que fazemos nos outros países europeus, que a partir de certa hora da noite tu não podes comer, por exemplo, fora, num restaurante, por exemplo, a partir das 9 da noite, se não me engano, tu só podes comer dentro. Sim. Enquanto em Portugal ou em França é exatamente o contrário. Porque eles dizem que é menos perigoso, não é? Alguns especialistas, não é? Não sou epidemiologista, não vou criticar a medida, só estou a dizer que é surreal, porque lá fora, França, Espanha, Itália, França, Espanha, por exemplo, e Portugal, é considerado menos perigoso comer fora, não é? Só que os italianos consideram que é mais arriscado o ajuntamento fora do que dentro, por isso eles consideram que é melhor comer dentro do que fora. E depois, outra coisa curiosa, no meu
ollar de visto de fora é isto que anunciou Antonio Costa e que é unha coisa que chamou a atención tamén en España, que o tema, por exemplo, dos batizados, casamentos, primeiras comunións, que non se permite, non é, asuntamentos de máis de 50 persoas, nos batizados, primeiras comunións, casamentos que se organizan desde día 15, non é? Sim, desde a entrada em vigor dessas regras. Os que já estavam previamente marcados, podem então continuar. podem continuar um casamento de 200 pessoas. Mas como é que vamos fazer os dois para casar? Melhor não casamos. Ok. Vamos esperar pelo fim da pandemia. Bem, deixem-me só lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Em Portugal, claro, a situação da pandemia também se agravou muito nos últimos dias. Temos tido recordes sucessivos, já com mais de 2.000 casos diários, com o Governo a anunciar as novas medidas. Já aqui falámos da aplicação Stay Away Covid. Parece-vos que estas medidas vão ser suficientes ou mais tarde ou mais cedo teremos também novos confinamentos em Portugal, Olivier? Eu analisei isto, tentei analisar e cheguei à conclusão que Portugal reagiu demasiado tarde, na minha opinião. Ou seja, o que é muito curioso no caso português, ele é um pouco parecido, na minha opinião, na Europa com o caso italiano. Será o caso mais parecido. Porquê? Porque eu acho que Portugal foi um país exemplar, não só no confinamento, como no início do desconfinamento. Aliás, eu lembro muito bem que muitas pessoas falavam do milagre português. Um dia ligam, há 2 semanas atrás, Olivier, podes falar novamente do milagre português? Não, mas espera aí, para já nunca falei do milagre português e não há milagre nenhum, vocês vão ver, não? Os casos estão a aumentar. O que é curioso é que na Itália é igual. A Itália, mesmo assim, tem menos casos em relação à Espanha, Itália e Portugal. Espanha, Portugal e França, aliás. Mas na Itália é igual. Começou-se a falar de milagre italiano e agora, bing, novamente medidas. O que acontece em Portugal, que é muito curioso, é que no início do desconfinamento foram tomadas medidas mais duras do que nos outros países. E depois, olha, tranquilo, vamos lá ver, não sei o que mais. E agora, ele sabia, António Costa, ele tinha dito que ia haver mais casos. E ele esperou. Sim. Esperou demais. Sim, esperou demais, na minha opinião, não é? Esperou demais. Mais uma vez, não sou epidemiologista, não é? E o que acontece é que estas medidas, em relação ao resto da Europa, elas são muito suaves. Muito suave. Não estou a dizer mais uma vez que ele tem que tomar. Não sou médico, mas é só uma constatação. Mesmo entre os médicos as opiniões dividem-se. É uma constatação. São medidas suavíssimas em relação a outros países europeus. Agora, que resultado isto vai dar, vamos ver. Não? Mas, por exemplo, o governo português resistiu até à última em avançar para as máscaras obrigatórias na rua. Que é outra coisa curiosíssima também, fora de cá, como é que se vê isto de Portugal, porque claro, no resto dos países, en España, nos usamos máscara, olha, non somos un bom exemplo, porque temos muitísimos casos, mas utilizamos máscara na rua. Dizer ao contrário, apesar de usarmos máscara, temos muitos casos. Mas, exatamente, mas eu lembro-me na praia, ouvintes da Renascença, este verão, eu na Galiza, a passear pela praia de Samil en Vigo coa máscara, é dizer, em todos lados, máscara. Aliás, nota-se, só tens a testa bronzeada, o resto não. Nota-se, eu estou a duas cores, mas realmente, que isto da máscara é verdade, eu concordo 100% con o que dixo o meu colega Olivier, porque realmente estas medidas, eu acho que o goberno portugués pecou un bocado de demasiada calma, non é? Demasiada tranquilidade neste caso, porque o mes de xullo e agosto poderíase ter aproveitado para planificar todo isto que me dicía onte Miguel Guimaraes, o bastonario dos médicos portugueses, porque eses meses daba para organizar o Sistema Nacional de Saúde, as camas, os internamentos, máis medidas, e é verdade que houve desde o primeiro momento moito receio con a utilización da máscara na rúa. Eu acho que o primeiro ministro Antonio Costa, é a miña opinión, non quería ser como demasiado imperativo, neste caso autoritario, como ele dicía, e ele apelaba realmente ao sentido cívico dos portugueses, mas acho que há coisas que non ten sentido niñún. Por exemplo, agora votar no Parlamento, é dizer, se há un goberno que decide, non entendo por que, se no resto dos países da Europa... O Parlamento também decide, há matérias em que tem de ser mesmo o Parlamento a decidir. Sim, mas a utilização da máscara... Deixa eu ouvir aqui o Olivier, que também tem algo a acrescentar. Olivier? Sim, eu acho também que uma das razões pelas quais o governo português não toma mais medidas tem a ver com o dinheiro. Vou explicar porquê. Sim. Quando Macron toma esta medida, não é? Eu já te disse ontem, a França aposta e arrisca
ir uma dívida pública que já é enorme, mas ainda superior, porque a França é uma loucura. Tipo, Macron está a anunciar cada dinheiro, não sei onde é que ele arranja o dinheiro. Inacreditável. Apesar de tudo, tem uma capacidade de endividamento superior à portuguesa. Sim, é verdade. Mas é uma loucura. É uma loucura. Repita em França, no layoff, repita este número para as pessoas em casa perceberem. A França, o Estado francês, quando tu ganhas 5 mil euros por mês, o Estado francês dá-te 4 mil. 4 mil! Portanto, há milhões de franceses, mais de 1 milhão que recebem dinheiro, além das ajudas de emprego, não sei o quê. Agora é assim, tu fechas um restaurante, vamos imaginar, o Estado francês vai ajudar, e não é pouco dinheiro, não é. Não vai evitar falência, mas não é pouco dinheiro. Agora em Portugal, onde é que o governo português tem dinheiro para isto? Mas não é só isto. Não é só isto. Para mim, depois não falamos ainda dos fundos de Bruxelas, não é? Que tanto Espanha como Portugal está à espera precisamente destes fundos que vão ser muito importantes, precisamente para estas coisas, além dos projetos transfronterizos que se aprovou na Cimeira de Guarda, não é? Eu penso que deste dinheiro da Europa, Olivier, van sair moitas, por desgraça, moitas ou vanse utilizar este dinheiro para grande parte destas axudas Sim, mas por a causa maior da parte pandemia. do dinheiro já é para tapar o buraco causado pela primeira vaga, não é? É para tapar o buraco, mas para axudar, sin dúbida. E depois, para mí, non é só a falta de dinheiro, Olivier, é unha falta de visao e de organização, porque si os médicos están a dizer que realmente há camas e o Sistema Nacional de Saúde é forte, é un tema de logística, como numa casa, como numa empresa. Begonha, tudo bem, concordo contigo, mas tu queres ver o sistema espanhol e francês, tu queres ver a vergonha que foi, lembro muito bem, tu teres dito aqui, antes da primeira vaga, que em Espanha, não sei o que mais, olha, foi um fracasso total. Em França, o fracasso que se considera também um sistema de saúde extraordinário, o fracasso total, a falta de camas, a falta de infraestruturas, não é um problema específico a Portugal, não é? Sim, mas neste caso, se vemos, eu estive a ver os dados, por sorte, e crucemos os dedos, non temos o problema que tiñamos na primeira vaga, porque na primeira onda, porque realmente, por sorte, a letalidade non é tan grande, portanto, mas não é até agora. Até agora, porque se o número de casos atingir patamar muito superior àquilo que é a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, pode vir a ser. Por isso é importante preparar os hospitais privados e os hospitais públicos, organizarse con os privados, porque camas há. Se non aumentar moito a letalidade, camas há. No caso de España e de França, é verdade que no primeiro pico da pandemia, non é? Na primeira vaga, houve unha letalidade, sobre todo en España, enorme, e até un sistema tan forte como o español, non é? Teve de abrir hospitais de campanha. Vamos ter de avançar. Cristiano Ronaldo, entretanto, esta semana acusou positivo, já estás a rir, mas é de facto o português, um dos doentes de Covid mais mediáticos do mundo. Ele agora está em isolamento em Turim, depois de ter acusado positivo quando estava em Lisboa ao serviço da seleção. Foi uma notícia, Olivier, que correu o mundo, imagino. Sim, correu o mundo, se calhar correu demasiado o mundo, não é? Porque a mim custa-me sempre, quando uma estrela, e como é evidente, desejo melhores a Cristiano Ronaldo, não é? Como é evidente. Mas levantou-se logo também a possibilidade de Cristiano ter, enfim, falhado nas regras e tal, ter facilitado. Não posso julgar isto porque eu não conheço o caso, se ele faltou ou não. Eu sei que a Gazeta dello Sport, esta manhã, o Diário Desportivo Italiano, faz a sua manchete com o Ronaldo dizendo caso do Estado. Porque lá está, o futebol, infelizmente, na minha opinião, tem uma importância gigante nos nossos países latinos, não é? Agora achei que foram feitas demasiadas notícias, sinceramente. Até me incomodou um pouco. Incomodou por duas razões: a privacidade dele, mas sobretudo por causa, lá está, dos outros doentes, não é? Não sei. Há uma coisa um pouco pouco saudável nisto tudo. Falar de uma pessoa assim, fazer notícias non-stop sobre ele. E não, a mim incomodou-me realmente. Até porque se há alguém que terá acesso, claro, a todos os cuidados que sejam necessários, será a diferença é o que estamos a ver com esta pandemia, que não é igual ser multimillonário, como é o caso do Só Ronaldo. É igual na facilidade de contágio. Sim, mas depois nos cuidados, que é o mais importante, não é? No tratamento e tudo isso, há muita diferença. Mas
En España, por exemplo, teve moitísimo impacto por unha razón, porque tiñan xogado, como ben saben, un xogo amistoso a España e Portugal, ou Portugal e España, cá en Portugal, e, por exemplo, claro, as persoas estaban preocupadas porque os xogadores da selección española, claro, que estamos con unha transmisión comunitaria. Entón, se o Ronaldo está a xogar con por exemplo, con Ramos, que é o capitão da selección española, e estánse a abrazar. Sim, e trocam camisolas no final do jogo, etc. Então, eu tive de entrar varias veces con os meus colegas de desporto da cadena COPE precisamente a falar sobre isto, e falouse moito, si, o cumprimento e depois as fotografías que o Ronaldo, a fotografía, aliás, que o Ronaldo pus no Instagram, não mas é? aí o incumprimento já não é só da parte do Ronaldo, eventualmente. Dos outros, e então a preocupação... Não é só da parte do Ronaldo, porque o futebol tinha regras no início, quando retomaram os jogos, muito rígidas, em que os jogadores, apesar de tudo, fora do campo de jogo, deviam evitar estas trocas de abraços e de camisolas, etc. Mas por isso em Espanha comentava-se isto. Se normalizou um pouco a situação, esquecendo-se que a pandemia continua aí. Mas isto acho que foi... pode-se utilizar como um aviso também para também os jogadores, quando están xuntos, que teñan tamén cuidados, como temos o resto das persoas. Nós agora estamos neste estudio de radio, estamos separados por mamparas de vidro, está tudo totalmente desinfectado, é dizer, con a distancia de segurança, non é? E así debe ser tamén en todas as profissões, non é? E tamén no futebol. O futebol é a imagem da sociedade, ou Exatamente. seja, houve um relaxamento, e eu pessoalmente admito também que eu tive um relaxamento após no início do desconfinamento, portanto, lá está, após a loucura do confinamento e desconfinamento, claro, eu tive um pouco de relaxamento. E agora já foste a correr, descarregar a aplicação Stay Away Covid. E já tive direto à bela cotonete. Bom, vamos esperar para ver como é que isto evolui. Esperemos que pelo melhor, com Ronaldo também, sim, mas com todos nós. Exato. Todas as semanas, a Begonha e o Olivier mostram também aqui que conhecem tudo sobre Portugal, é o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E realmente a Begonha e o Olivier sabem quase tudo sobre Portugal, às vezes têm a maior dificuldade em perceber o significado de algumas expressões tipicamente portuguesas. Tens razão, não é? manualidade. Mas não é motivo para estar com a telha. A telha, a telha, isso era com a telha, com azia. Com azia. Com raiva. Glória, que é o nosso produtor, podes-nos ajudar a estar com a telha? Ah, pensei que estavas a dizer que ele estava com a telha. Não, que está do outro lado e pode... Não, com raiva. Estar com raiva é a aposta do Olivier. E a tua? Estar a telha. Estar com a telha. Com a telha, com raiva. Estar com a telha, andar com a telha. Andar de tromba. Andar sim. Andar de tromba. Não sei, eu realmente não arrisco e costumo arriscar, mas neste caso não. Mas o Olivier acertou, é andar irritado, andar zangado, aborrecido com a vida. Há um ano que eu não acertava. Então, muitos parabéns. Muitos parabéns. Parabéns, Olivier, parabéns. Obrigado. Eu sei que gostam sempre de saber isto, a origem da expressão. Podes, pelo menos até à próxima semana contamos contigo. Mas a origem de estar com a telha, ao conseguir saber, terá a ver com a época romana, curiosamente, porque foram os romanos, há cerca de 2000 anos, que introduziram cá, onde é agora Portugal, o uso das telhas nas casas, e os construtores de telhados, enfim, que habitualmente usavam colmo para pôr nas casas, ficaram zangados por deixarem de ter trabalho. E daí a expressão estar com a telha. Acertou, Olivier, muitos parabéns. Boa. Portugal! Índice de Tugalidade. A Begonha perdeu, mas não ficou com a telha, espero eu. Bom, mas antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos dois comentadores, e vamos então ao negativo, Begonha. Pois o negativo tem a ver precisamente com as desigualdades que crescem ainda máis com a pandemia. É dizer, falábamos de situações dos multimillonarios, como Ronaldo, non é? Com a pandemia, e temos cá as últimas informações de Cáritas, precisamente que están a dizer, de Cáritas portuguesa, que millares de persoas están a depender da Cáritas nos últimos meses aínda máis para comer e pagar contas. E eu ontem que estive a dar un paseo higiénico, como diría o Antonio Costa, a beira do río, vin como a moitas persoas aínda que non levan a máscara posta. É dizer, ainda que não seja obrigatório neste preciso momento ainda em Portugal, tu já usas a máscara na rua. Eu uso para todo. E não estou a falar de pessoas a correr,
persoas a pasear, porque claro, se estás a facer desporto, ás veces até se pode comprender entre aspas, mas non, moitas persoas na rúa sin máscara. Acho que debemos observar e ver, e portanto isto é para levar mesmo a sério. Olivia, o teu negativo? O meu negativo é o seguinte: ontem o presidente francês disse uma frase que marcou-me imenso, que é: não é fácil, ele que tem uma filha de 18 anos, não é fácil ter 20 anos em 2020. Tudo isso para dizer o quê? Que é complicado para os jovens que não podem sair, não podem namorar, ou não podem ver menos amigos, etc. Mas quando eu ouvi esta frase, com a qual eu concordo plenamente, não é fácil ter 20 anos em 2020, eu pensei, mas senhor Macron, eu diria sobretudo não é fácil ter 70 anos e 80 anos em 2020. E o meu negativo da semana tem a ver com um senhor que tem 80 anos, que é o meu vizinho, um dos meus vizinhos, chama-se senhor Benjamin. E é terrível. Terrível porque este homem tem medo do coronavírus, não é? Ele podia eventualmente passear, mas esta é a opinião dele, ele nem sai à rua. E todo dia ele observa na minha varanda, não é? Eu estou a trabalhar na minha varanda e é terrível. Ele está a acenar, não é? Non-stop. De manhã, à tarde e à noite. E ele observa, eu acho que ele sabe já tudo sobre mim. Às vezes quando eu passei na rua, ele abre a sua janela e já sabe, é verdade, ontem estive com o seu filho, quase sabe o que é o janto, o que é o almoço. E é este tipo de pessoas que eu quero falar hoje e dedicar isto, porque é um negativo, sim, é a solidão. E a solidão, por exemplo, desse senhor Benjamin, 80 anos, fechados em casa, a cenar. Fica aqui um cumprimento muito especial para o senhor Benjamin. Para ele. Begonha, o teu positivo da semana? Pois o meu positivo chama-se Firmino e Mila. Que são Firmino e Mila? Como saben, eu estive na Guarda a acompañar a Cimeira Ibérica, mas como boa xornalista e correspondente, que é o que facemos os xornalistas e correspondentes, gostamos moito. Experimentar as iguarias tradicionais. Exatamente, olha, o Miguel xa rapidamente. Então, acompañada por o correspondente da Lusa en Madrid, pelo Fernando, levoume a unha tasca como Olivier e eu gostamos, típica na Guarda, que se chama a tasquiña. E a tasquiña, que é o que nada máis chegar, encontro unha fotografía do Marcelo Rebelo de Sousa lá na tasquiña tamén, que tiña estado lá. É a típica tasquiña, pois tipo, por exemplo, o meu Bitoque de Campo de Urique, non é? Que tamén cumprimento, mas Firmino e Mila son auténticos. É unha tasquiña onde encontras as coisas boas de Portugal. Son simpáticos. E para acabar, Olivier, temos até a Marguiña que tú tanto gostas. Portanto, é fantástico. Viva as tascas portuguesas. Viva. E viva o Firmino e a Mila. Fica essa referência da Guarda. Olivier, teu positivo? Um positivo da semana, eu raramente falo disto, não costumo falar disto, mas fiquei contente porque eu soube esta semana que a Rádio Renascença, a audiência, tinha aumentado bastante. Aumentado ainda mais. Ainda mais. E fiquei contente porque não gosto de dizer, sabe, aquela frase habitual, somos uma família, não sei o quê, não gosto de dizer isso, mas neste caso, de facto, o que é notável, a mim tinham dito, antes de entrar para a Renascença, que as pessoas eram super simpáticas e são profissionais, mas profissionais. Existem bons profissionais em outros sítios, mas não sei se é a idade, mas eu dou prezo ainda mais à humanidade. E são pessoas super humanas. Não nos vais deixar com lágrimas agora no final, Olivier. Vamos a isto. Não, mas eu fico super feliz e orgulhoso de pertencer um pouco a esta família. Muito obrigado em nome de todos. Uma salva de palmas pela Renascença e pelos nossos obrigado ouvintes. A quem nos ouve, sobretudo. Muito obrigado e desejar a todos um bom fim de semana, porque estamos no fim de mais um Visto de Fora. Olivier Begonha, muito obrigado. Até para a semana. Obrigado. Meus queridos amigos, mais uma vez foi maravilhoso este Visto de Fora. Bom dia, bom fim de semana. Renascença.